Senhoras e senhores, muito bom dia. E hoje teremos a primeira apresentação intitulada Municipalização do Trânsito, Vantagens e Opções. O nosso colega, o engenheiro Eduardo Bartignac Filho, engenheiro civil, especialista em gestão, educação e direito de trânsito, diretor executivo do DETRAN, Departamento de Trânsito de Joinville, conselheiro do CETRAN Santa Catarina, Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina e presidente do COTRAN, Comissão para Ações, Humanização e Segurança no Trânsito de Joinville. Por gentileza, engenheiro, tenha um bom trabalho e uma boa apresentação. Bom dia. Está alto, né? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje para repassar algumas informações a respeito da municipalização do trânsito e espero que durante o transcorrer desse dia os senhores e as senhoras possam aproveitar a programação da primeira Prefetec. Como é que tudo começou, né? Municipalização do trânsito vem lá da Constituição Federal em 1988, que disse que a competência privativa para legislar sobre a matéria de trânsito competia, então, à União. E, feito isso, foi editado, então, o Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, que começou a vigorar em 98, que é o código que está em vigor até hoje. O antigo código, então, era o Código Nacional de Trânsito, lá de 68, no tempo do Castelo Branco. E a Constituição, ela trouxe algumas novidades, né? Então, ela estabeleceu competências aos municípios que deveriam se envolver nas questões de parada, de estacionamento e circulação. Isso, no antigo código, não era previsto. Era uma função do Estado que tomava conta, então, dessas ações referentes à circulação, estacionamento e parada dentro da circunscrição do município. No artigo 30, inciso 8º, diz que os municípios têm a competência, então, de promover o ordenamento territorial mediante o planejamento. Isso faz com que os municípios, não importa o tamanho deles, e existe hoje uma legislação que prevê que municípios acima de 20 mil habitantes terão que ter o seu plano de mobilidade e também o plano diretor. Com a Constituição e mais o Código de Trânsito Brasileiro, ficou estabelecido, então, que os municípios deveriam criar os seus órgãos executivos de trânsito. Então, no artigo 24 do Código de Trânsito, ele estabelece que isso não é uma opção para os municípios, e sim é uma obrigação. Os municípios, para que possam exercer todas aquelas atividades que são atribuições que são previstas no artigo 24, que são 21, ele deve fazer o processo de integração. E é justamente isso que nós vamos verificar no dia de hoje, que a partir dessa integração, aí sim eu começo a ter condições de implantar o quê? O estacionamento rotativo, fazer um plano de mobilidade adequado para a circulação dos munícipes. Então é importante que os municípios que hoje não estão integrados se convençam dessa necessidade, além de ser um aspecto legal, principalmente por isso. Dentro desse sistema nós temos o que é chamado Sistema Nacional de Trânsito, e esse Sistema Nacional de Trânsito é composto por vários órgãos. Começamos com os conselhos, tanto o nacional, que é o CONTRAN, como o estadual, que é o CETRAN, mudando apenas no Distrito Federal. Nós temos os órgãos executivos estaduais, federal e municipal, além dos rodoviários, que seriam, nos casos DRs, no caso de Santa Catarina é o DINFRA, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares e a JARI. Quem não sabe, a JARI é uma junta de recursos
que está vinculado ao município, se for julgar as infrações de competência municipais, ou estadual de competências do Estado. Como eu disse, em 22 de janeiro de 98, começou então a vigorar o código que está hoje. De lá, nós completamos 17 anos, ainda não atingimos a maioridade. Nós estamos hoje com 1.450 municípios integrados dentro do território nacional, vem correspondendo mais ou menos 80% da frota. Ainda é pouco essa quantidade, levando em consideração que são mais de 5.000 municípios dentro da federação. No nosso estado aqui de Santa Catarina, nós estamos com 81 municípios integrados, de um total de 295. Hoje, compete ao Conselho Estadual de Trânsito fazer essa análise de integração dos municípios, e com isso veio trazer uma celeridade maior para que os municípios possam chegar até o seu conselho, que é muito mais próximo do que antes, que era no Denatran, que teria que encaminhar toda essa papelada para lá. Os conselhos estando mais próximos, eles têm condições de agilizar. E de lá para cá, nós já municipalizamos 21 municípios e estamos em processo de municipalização de 7, para que seja feita a análise da documentação e a vistoria deles. Então, como eu disse, depende do tamanho do município. Qualquer município é possível de se integrar ao sistema, se adequar à legislação, formar o seu órgão de trânsito. Nós aqui de Joinville, e eu tenho na plateia pessoas que não vão discordar de mim, começamos lá em 1999, numa sala bem acanhada, eu acho que não dava mais do que 30 metros quadrados, dentro de uma companhia de economia mista na época, que exercia outras atividades, não era só atividade fim trânsito. Isso em 99, a nossa frota girava em torno de 130 mil veículos, hoje nós estamos com 363, então quase 3 vezes mais. E tenho certeza, se não fosse a municipalização, se não fosse um órgão que tivesse exclusivo tratando dessas necessidades do dia a dia da população, nós não teríamos uma organização do trânsito como ela aparenta hoje. Isso eu tenho certeza absoluta, porque o prefeito, as pessoas ligadas ao órgão de trânsito estão sempre mais próximas da população. Estando mais próximas, elas podem atender os anseios delas. Aqui é apenas uma informação de que nós temos dentro desses 1.450 vários municípios, desde o grande porte, pequeno porte, médio porte, não importa essa condição, basta apenas a vontade e a coragem do prefeito em implantar esse tipo, ou seja, a integração do município. E não é difícil, gente. Parece ser algo mirabolante, mas não. Existe um roteiro, depois nós vamos ver aqui, muito fácil de a gente conseguir atender. Esse é um cenário do município, do Brasil. Aqui na região centro-oeste, nós estamos com 77 que não estão integrados, sobrando 30 ou 28, não, desculpe, vamos fazer a conta certa, né? 22 e 70 que não estão, que estão. Região Nordeste, são 85%, 14 estão integrados. A região Sudeste, 76 contra 23 que estão integrados. E a nossa região, 52 ainda não municipalizados, com 47 municipalizados. Então, com destaque para o município do Rio Grande do Sul, que já está com 90% dos seus municípios integrados. Santa Catarina, como isso aqui é 2013, atualizando, ele já está em 29%. E o Paraná está lá na rabeira com 9% somente. Rio Grande do Sul, por que tem essa condição de a grande maioria, ou quase a totalidade, está integrado ao sistema?
porque lá Ministério Público, Conselho Estadual de Trânsito, fizeram uma grande força e foram até os prefeitos e fizeram o convencimento da necessidade para conseguir alcançar todas aquelas prerrogativas que o Código estabelece, há necessidade de se fazer a integração. Além disso, a grande maioria, se não for a totalidade no território nacional, trabalham através de convênios. E muitos deles, inclusive aqui no nosso estado, como nós temos 81 hoje integrados, nós tínhamos 290 municípios conveniados com o Departamento de Trânsito do Estado. Então, eu defendo e o Conselho Estadual de Trânsito tem o mesmo posicionamento de que esses convênios daqueles municípios que não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, eles não têm validade nenhuma. Somente pode fazer convênio quem está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. O resto, se tem alguém dentro do Estado, e por isso que hoje a Secretaria de Segurança Pública convocou todos os municípios e nós teremos apenas duas situações: aqueles municípios onde há agentes de trânsito, onde não há agentes de trânsito, e aqueles que não estão integrados não farão mais parte do rol dos municípios conveniados, por conta dessa ilegalidade que vinha sendo praticada há algum tempo. Porque não tem como você passar uma competência daquilo que você nem conseguiu ainda adquiri-la. Que não é porque está previsto no artigo 24 que você já tem essa condição. Primeiro você precisa criar todas aquelas condições estabelecidas na norma para que você possa, então, exercer essas atividades. Bom, municipalização de trânsito é um processo legal que você vai ter que atingir. Isso vai passar, você vai começar a exercer as atividades de engenharia de tráfego, a fiscalização, análise e controle estatístico e a educação de trânsito, que é muito importante dentro desse contexto. Por que será que há necessidade de se municipalizar? O prefeito tem que entender, os gestores, de que pela proximidade que existe entre o prefeito e os munícipes, você tem muito mais condições de atender às suas necessidades. É por isso, então, que houve essa reforma lá atrás e estabeleceu essa condição para que o município viesse a desempenhar todas as atividades que pudesse dar uma resposta mais imediata do que esperar que o Estado, então, viesse fazer todas essas ações dentro de um Estado como o nosso, de 295 municípios. Já imagine a dificuldade, ainda mais em outros com 400 municípios, seria muito mais difícil. Aqui tem, ainda dentro desse contexto, que para todo tipo de serviço que venha a ser executado dentro do município, ou seja, obras que vão ser executadas, algumas edificações que vão gerar algum conflito, que são conhecidos os polos geradores de tráfego, há necessidade que o órgão faça essa análise mais aprofundada para que os impactos sejam menores. Para que eu possa, então, exercer aquilo que está estabelecido no Código, eu tenho que começar a tomar a decisão. Vou municipalizar o trânsito. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que adequar a minha legislação hoje da realidade de cada município dentro daquilo que está estabelecido na norma, que são a legislação de composição do órgão de trânsito, se ele vai ser parte de vai se fazer uma secretaria, se ele vai ser uma divisão, se ele vai ser um departamento, se vai ser uma diretoria, enfim, vai ter que adequar essa legislação
vai ter que começar a fazer essa fiscalização, se o município tiver condições de ter os seus agentes próprios de fiscalização, então ele exercerá essa atividade diretamente, ou indiretamente, onde ele poderá fazer um convênio com a Polícia Militar e fazer essas atividades de competência do município. Aqui temos as vantagens de que tudo aquilo que você arrecadar proveniente das infrações que são praticadas, elas devem ser investidas na área de trânsito. O artigo 320 do Código de Trânsito estabelece que dentro daquelas competências que o município passa a ter, que seria a engenharia de tráfego, a fiscalização, que seria a parte de educação, ali esses recursos deverão ser investidos, havendo um retorno, então, para o município, e começa, então, a construção gradativa de um órgão de trânsito forte, de um órgão de trânsito que tenha condições de aplicar a engenharia de tráfego. Ele começa, então, a fiscalizar, a planejar, organizar melhor o trânsito na sua cidade. Pode também fazer, como eu disse, firmar os convênios com o Estado, que vão dar uma condição melhor, muitas vezes para o município de pequeno porte, mas desde que eu primeiro faça isso aqui, né? Eu tenha condições e faça a adequação da minha legislação municipal para que eu integre ao Sistema Nacional de Trânsito. Em 2008, o CONTRAN baixou uma resolução, a 296, e ela traz, então, todas as regras que devem ser feitas devem ser atendidas pelos municípios, para que eles venham, então, a se estruturar e fazer parte do Sistema Nacional. E aí, a partir daí, então, comece a desenvolver essas atividades. Então, como eu disse, a 296, ela passou, então, essa competência para os CETRANS. Todo o Estado, se não me falha a memória, tem o seu Conselho Estadual de Trânsito. Então, os municípios recorrem aos conselheiros, e os conselheiros podem dar toda a condição e orientações para que o município venha a fazer parte do sistema. Aqui é uma forma esquemática de como podemos visualizar, cada município pode se identificar, se já existe alguma estrutura, né? Se não existe, ele cria um órgão, cria uma entidade, uma diretoria, uma divisão, ele vai se adequar ao código, fazendo uma adequação tanto estrutural como de pessoal, capacitando. Se for o caso, teria a compra de equipamentos, uma instalação. Em outros casos, você absorve, você utiliza o próprio pessoal da sua equipe hoje dentro da prefeitura, para que você possa, então, preparar todos esses documentos, criar a Jari, caminhar para o CETRAN, e o município, então, passa a estar integrado. O CETRAN aqui, ele faz uma análise de todos esses documentos, ele vai até o município, faz uma vistoria, e não estando de acordo, retorna, passa as orientações, fazem toda a adequação novamente e retorna para que haja, então, esse início da municipalização. Além do que, a roda, ela já foi inventada há muito tempo. Os municípios maiores, os municípios que já estão há algum tempo integrados ao sistema, têm plenas condições de dar uma assessoria, de prestar essas informações aos demais municípios que ainda estão indecisos e que querem entrar, fazer parte do CNT, do SNT, né? Aqui o passo a passo, para que nós tiremos os medos dos nossos gestores, de que nós vamos criar uma legislação própria para estruturar o órgão executivo de trânsito.
né, e que ele tenha condições de exercer a engenharia de tráfego. Não se assustem, não é nada muito difícil. A educação para o trânsito, o controle e análise dos dados estatísticos e a fiscalização. Isso aqui, dentro da estrutura, por exemplo, eu tenho uma secretaria que tem uma prefeitura que tem uma secretaria de planejamento. Dentro dessa própria secretaria, eu posso criar um departamento, eu posso criar uma divisão, ou até mesmo uma diretoria, onde ela vai começar a exercer essas atividades. Lá na Secretaria de Obras, ele pode passar algumas atribuições para que execute a sinalização viária, ou no órgão de planejamento que trata da matéria, organizar o sistema viário, né? A parte de educação, acho que todo município tem uma Secretaria de Educação. Essa Secretaria de Educação, ela pode absorver essa atribuição. Então, como eu disse, Joinville começou acanhado, começou pequeno. Hoje nós já temos uma estrutura, por conta do porte da prefeitura, bem maior do que era no passado. Não é o ideal, mas estamos crescendo, estamos trabalhando para que isso venha a ocorrer no futuro. Após isso aqui, que seria a estruturação do órgão, nós temos criar a legislação própria da JARI. A JARI é a junta de recursos que vai analisar aquelas infrações que, porventura, foram geradas e que o cidadão não gostou, acha que está errado, que sempre tem razão. Muitas vezes ocorre um erro na sinalização, uma falha na fiscalização, isso ocorre. Então, a JARI ela é um colegiado ligado ao órgão de trânsito independente que faz o julgamento de forma autônoma e independente. Vamos ter que nomear o dirigente máximo, e aí veio uma palavra nova, autoridade de trânsito, e aí, no caso ali, ela vai ser a autoridade de trânsito municipal. Dentro do quadro da prefeitura, o prefeito pode muito bem escolher o próprio secretário da pasta, ou o diretor da área, ou o chefe de divisão, enfim. Não há necessidade de você agregar, contratar pessoas, dentro da própria estrutura você pode encontrar. Depois vem o ato de nomeação dos membros da JARI, que o CONTRAN estabelece através da resolução 357, quais são as diretrizes, de que forma devem ser representados essa JARI. Nós temos sempre uma pessoa ligada à sociedade, que seja com notório saber na área de trânsito, outra ligada à entidade de classe mais representativa dentro da sociedade, ou seja, do motoristas de carga, frete, ou de ônibus, táxi, enfim, tem que ver dentro de cada realidade como se compõe essa JARI, e um representante do órgão de trânsito. Então, são constituídos inicialmente por 3, podendo ter ou não suplentes. Feito isso, eu encaminho, então, os dados referentes ao município, dizendo aonde que vai situar esse órgão de trânsito, passando todas as informações referentes à entidade ou o órgão executivo de trânsito. Então, eu disse lá atrás que o município deve se readequar à estrutura, fazendo com que haja uma área que trate da engenharia, a fiscalização, pode ser direta ou indireta, a educação, o controle, a análise estatística, criando a JARI. Engenharia de tráfego aqui uma definição do que compõe, né? Então, é você tratar das políticas de circulação, de planejamento, implantar alterações dentro do sistema viário, sinalizá-lo adequadamente. Essas ações podem ser feitas diretamente pela prefeitura, ou você pode contratar também consultoria. Tudo vai depender da realidade, do contexto, da forma como está sendo levado à frente esse processo e o porte dessa prefeitura. Aqui a operação ela tem um papel fundamental na gestão do trânsito, sendo um caminho para iniciar as ações naquilo que houver mais urgência em ser tratado. Foi o que eu disse lá atrás, você tem condições
de dar uma resposta mais rápida para o teu munícipe, e com isso você vai ter a satisfação dele com relação a essas atividades que você pode exercer. Então, pode fazer uma consultoria. Fiscalização de trânsito, os seus agentes. São os agentes da autoridade de trânsito. Né? Joinville conta hoje com 79 agentes de trânsito, 12 agora estão no processo de formação, é pouco para o tamanho da nossa frota. Temos mais 46 guardas municipais, que também vão poder exercer atividade de trânsito dentro do município. Então, chegamos a um total de um corpo de 124. Aquém, que segundo indicadores do Denatran, deveria ser 1 para 1000, ou seja, a frota hoje 363, deveriam termos 363. Outros mais conservadores, 1 para 2000, então metade desse valor. Essa fiscalização pode ter ajuda da Polícia Militar, a exemplo do município de Joinville, que tem um convênio com a Secretaria de Segurança, onde nós delegamos as competências municipais aos policiais militares. E o Estado delegou essa competência aos agentes municipais, aquelas que são devidas ao Estado. Para quê? Para que a fiscalização ela seja feita de forma total e de forma homogênea, não em partes, onde um agente vá até um certo ponto e depois eu tenho que chamar o outro agente para vir fazer o restante do trabalho. Então, é feito esse convênio para que seja feita a fiscalização de forma mais homogênea. Bom, isso é uma questão legal. Se você partir para ter o seu quadro próprio, eu tenho que passar por concurso, tem que fazer a capacitação desses agentes e o credenciamento deles junto ao Departamento de Trânsito, através de uma portaria, designando-os como agentes da Autoridade de Trânsito Municipal. Onde é que está a legalidade lá no artigo 23 do Código de Trânsito, quando diz que a Polícia Militar ela pode estar exercendo essas atividades, né? Só se eu tiver um convênio com essa entidade. Então, perfeitamente legal, eu posso firmar esse convênio e eles serem meus agentes, caso eu não tenha o agente próprio. A educação para o trânsito é uma atribuição muito importante, que não deve ser esquecida pelos gestores, porque é justamente ela que vai ao encontro das atribuições de fiscalização. Para não ficar aquela imagem de que o órgão só pune, você tem que ter a área de educação para fazer o contraponto. Então, nas escolas, você faz trabalhos, você faz programas, né? E participa todas as atividades aí programadas durante o ano que existem, como o Maio Amarelo, agora no próximo mês. Vai ser uma Semana Nacional de Trânsito, instituída do dia 18 ao dia 25 de setembro de todo ano. Então, os municípios podem partir e devem não esquecer a educação. A educação é importante nesse contexto. Controle de análise, isso é importante por quê? Não adianta eu ter o acidente acontecendo no município, as mortes ocorrendo, e você somente ter as informações e não partir para o enfrentamento dessa realidade. Então, é o levantamento desses acidentes, verificar se vem ocorrendo com muita incidência em determinado ponto, em determinado trecho, determinado cruzamento, para que o órgão tenha condições de intervir e fazer o tratamento desse ponto crítico. Então, esse levantamento ele é importante, que os municípios tenham condições de levantá-los através das informações que vêm ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou do Corpo de Bombeiros, ou das instituições médicas, né, hospitalares, que passam essas informações e você começa a compilar para ter uma visão dessa realidade e poder fazer o tratamento. Criação da Jari,
segue, como eu disse, a 357 do CONTRAN. Ela deve ser criada por lei. E o CETRAN também tem um parecer que fala da mesma coisa. Desculpe, uma resolução, a 07 de 2004, que é anterior à 357, mas que nada destoa daquilo que está previsto na 357. Arrecadação de multas, já vi uns sorrisinhos aí em alguns. Então, aqui a partir de todo esse processo de fiscalização, você vai ter uma consequência, a arrecadação. Mas essa arrecadação tem o quê? Ela tem uma vinculação, 320, mais agora a portaria 407 de 2011, que estabeleceu todas aqueles os pontos aonde eu possa estar utilizando esse valor aqui do que sobra das multas. Então não é sair gastando dinheiro por aí não, hein? Isso aqui é um passo a passo, aquilo que está resumido lá nas nossas lâminas, de criar a legislação. E isso aqui já, a época, eu acho que em 2008, com a publicação da resolução 296, nós lá do Conselho fizemos um trabalho para facilitar o gestor público na hora de encaminhar essa documentação. Então, quem se sentir interessado, tiver interesse, ao final ali, você retorna depois, tem o meu e-mail, tem o telefone, fique à vontade que eu passo esse material. Então, ele tem o modelo da lei, se você vai ter um órgão próprio, se você vai utilizar uma secretaria. Então, já está pronto. Você simplesmente vai fazer alguns ajustes com relação ao nome da sua divisão, o nome da sua prefeitura, mas os modelos estão aí, e praticamente prontinho. O prefeito assina, manda para a Câmara de Vereadores aprova, regimento interno da Jari, composição da Jari. Então não tem segredo, gente. A receita está aqui. Quem tiver a condição de fazer a municipalização, eu digo que é de suma importância para que, após a minha fala, que outros colegas estarão aqui, vocês perceberão que nada vai adiantar se eu não começar com esse processo inicialmente aqui, de integração do município. Eu não vou ter condições de implantar o estacionamento rotativo, eu não vou ter condição de passar ter um plano de mobilidade adequado, questão das calçadas que vai ser levantado. Então, esse é o marco inicial. Municipalização de trânsito. Municipalize seu município, começa a fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito, aí você começa uma política verdadeira de mobilidade, de fiscalização, de educação, de engenharia de tráfego. Quero deixar aqui o meu agradecimento e contato está ali, fiquem à vontade. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Como é que funciona a arrecadação, o retorno da arrecadação para um município, municipalizado ou não, conveniado ou não? Existe um dispositivo que determina esse retorno da arrecadação ou não retorna todo o valor da multa, uma parte? Como é que funciona isso? Bom, cada estado tem uma realidade, mas vou falar sobre o nosso. Nós aqui no estado de Santa Catarina, nós tínhamos até 31 de março, e temos ainda, porque foi feito um aditivo nesses convênios de prazo, cada município tinha um tratamento.
dependendo da situação, se ele está pouco acima, se ele está intermediário ou se ele não tem nada em termos de estrutura. A porcentagem que é passado hoje, município de Joinville, com o convênio que nós temos com o Estado, das multas que são lavradas, vão lá, aquelas ditas de papel, por agente fiscalizador, 70% fica com o município, 30% vai para o Estado. 30% que seria 15% para a civil e 15% para a polícia militar. Descontado, lógico, todos os gastos que você tem para manter o sistema. No caso das multas de fiscalização eletrônica, ou seja, através dos radares, é 80%, 10%, 10%. Há outros municípios que têm 60%, 40%, tem 90%, 5%, 5%, no caso dos radares. E agora, uma nova proposta que veio do governo do Estado, ou seja, da Secretaria de Segurança Pública, os municípios que estão integrados, que há um conselho, eles não aceitaram essa proposta. Os municípios, então, se reuniram, fizeram uma contraproposta, encaminharam esta para a Secretaria e agora estamos aguardando uma nova reunião para tratarmos dessa matéria, onde nós vamos fazer algo equiparado, homogêneo. Municípios que têm agentes de trânsito e municípios que não têm agentes de trânsito. E aqueles municípios que não estão integrados, não haverá convênio com o governo do Estado. Então, de tudo aquilo que o DETRAN pode fazer um convênio com a Polícia Militar, mas para ela atirar nas multas, ou nas infrações de competência do Estado. Então, esses recursos, doravante, nada ficarão com o município se ele não estiver integrado. Então, é importante levantar isso, que, a partir de agora, aqueles municípios que têm convênio com o governo do Estado e não estão integrados, vão ser extintos. Nós agradecemos, então, ao engenheiro Eduardo Bartinhac pelas informações. Solicitamos mais uma salva de palmas ao nosso palestrante.